Temos aí que a primeira estrofe desse Reiga Haikai de 5, 7, 5 sílabas, tem o nome de Hoku, significa estrofe inicial, ou a estrofe de início, ou primeira estrofe. Uma das regras desse Hoku que se manteve ao longo dos séculos de que deve ser um poema de 17 sílabas, preferencialmente as sílabas distribuídas em versos de 5, 7 e 5 sílabas, respectivamente. Então, o primeiro verso seria Su, em japonês, que é estação, e Go é vocábulo. Então, Kiku é palavra da estação, ou aquele vocábulo que remete a uma determinada estação do ano. A outra regra também desse Hoku é que esse verso deveria ser, essa estrofe deveria ser uma oração de sentido completo. Então é por isso que hoje nós escrevemos haikais que faz algum significado e é uma oração de sentido completo dentro de 17 sílabas e sempre com uma referência à estação do ano ou à natureza. Essa é, assim, a origem desse haikai que chegou ao Brasil com os imigrantes japoneses em 1908. Acontece que daquela comicidade e da vulgaridade foi um passo. O grande nome foi exatamente o Basho. Quando mestre Basho começou a praticar este haikai, esse Hoku torna-se assim um poema arte, porque se torna muito mais social, muito mais requintado, perdendo um pouco esse lado da comicidade, ganhando então realmente na questão do belo, e de tal forma que, assim constituído como uma estrofe onde há uma certa beleza ou arte, ele se torna independente, torna-se uma estrofe autônoma e passa a ser praticado com o nome de Hoku. Depois de Basho, um outro grande nome nessa história da transformação do haikai para o nosso haikai de 3 versos é exatamente Shiki. É um poeta japonês, Masao Kashiki. Era uma pessoa bastante adoentada, de saúde frágil, faleceu jovem, mas o grande mérito de Masao Kashiki é exatamente o fato de ter feito essa aglutinação da palavra haikai, que é a origem do haikai Renga, com o Hoku, que é o nome da estrofe inicial, e através dessa aglutinação inventou a palavra haiku. Tá? E é com esse nome, haiku, que o poema chega ao Brasil em 1908, na bagagem dos primeiros imigrantes. No Brasil, hoje, se adota a expressão haiku para designar os poemas compostos em japonês, porque temos ainda muitos descendentes de segunda e terceira geração praticando este poema em japonês. O que se pratica nas escolas e por grande número de adeptos do haikai em português é conhecido com o nome de haikai, justamente com a letra C, porque não temos a letra K em nosso alfabeto. E os dicionários grafam essa palavra com a letra C, haikai. Então, este terceiro, assim desprendido, retrata imagens do cotidiano, justamente porque é um poema em louvor à natureza, traz em seus versos também elementos eternos e transitórios, e também usa-se uma expressão ou uma linguagem simples, objetiva e direta. Isso também tem um significado, tem uma razão de ser. Não é porque alguém inventou que o haikai seria dessa forma, mas porque em sua origem o Hoku, do qual se desmembrou e se originou o haikai, tem essas regras como fundamentação básica. Então, no Brasil temos várias tendências literárias, várias escolas. Os poetas aqui presentes devem já conhecer também nomes como Milor Fernandes, Alice Ruiz, Paulo Leminski,
e não seguem exatamente essa linha do haikai tradicional. A escola a qual eu pertenço é praticante desta escola original, então nós escrevemos dessa forma, sem detrimento, claro, a linha das outras tendências, e eu vou falar um pouquinho, inclusive, sobre o haikai de Guilherme de Almeida, que é um pouco diferente dessa escola que nós trabalhamos. Muito que bem. Então, aqui temos o primeiro poema, o registro da chegada do haikai ao Brasil. Então, em 1908, quando esse navio Katatomaru chegou ao Brasil com os primeiros imigrantes japoneses, veio junto um poeta de nome Shuhei Uetsuka. E o pseudônimo dele, ou o nome haicaístico dele, era aquele que está lá em cima, Hyoko. Temos ali também a versão original em alfabeto romanizado, e temos embaixo a tradução desse poema em português. A nau imigrante chegando, vê-se lá no alto a cascata seca. Segundo relato ou registro de historiadores, o Shuhei Uetsuka, assim que chegou à costa brasileira, já visualizando a encosta da Serra do Mar, ali perto do Porto de Santos, ele viu essa cascata seca, porque era inverno, e escreveu este poema que inaugura, por assim dizer, a escola de Basho no Brasil. Temos embaixo um outro poema, um outro haikai, Na Poça de Lama, como no divino céu, também passa a lua. É de um poeta brasileiro, Afrânio Peixoto. Ele era um médico baiano, também um grande literato. Eu vou dizer agora por que Afrânio Peixoto está aqui presente. Então, aqui começa exatamente a história desse haikai do Japão para o Brasil e a divulgação desse poema aos brasileiros ou aos meios literários da época. Segundo historiadores, Afrânio Peixoto foi o primeiro a divulgar para os brasileiros ou para o meio literário brasileiro a existência desse poema haikai, que até então era desconhecido no Brasil. Ele cita no prefácio de seu livro Trovas Populares Brasileiras a existência desse haikai, e ele depois, em 1928, na revista Excelsior, publica o primeiro artigo sobre o haikai, introduzindo então essa poesia nos meios literários brasileiros. Aqui então, a título de curiosidade, para ver que se pratica ou já se escrevia haikais desde a década de 30. Embora hoje ainda haja muito brasileiro que não ouviu falar de haikai, é uma poesia, um poema que já se praticava. Veja, em 1933, Valdomiro Siqueira publicou meus haikais. Esse poeta mora em São Paulo, ainda é vivo, é um dos pioneiros na publicação de um livro de haikai em língua portuguesa. Temos aí, olha aí, os meus haikais de Guilherme de Almeida, o nosso príncipe dos poetas brasileiros, que em 1937 já escrevia ensaios no jornal O Estado. Temos depois algumas citações, em 39 e 40, Jorge Fonseca conhecido, Odegar Vieira, Folhas de Chá, também é um poeta vivo, mora na Bahia, eu tive a honra de recebê-lo em minha casa. Temos ali Guilherme de Almeida, Fanny Luiza Dupré, primeira mulher brasileira a publicar um livro exclusivamente de haikais, e tivemos também a honra de tê-la em nosso Grêmio de Haikai até o seu falecimento em 1989.